para eu poder terminar até o meio-dia. Então, só mais aí já deu 11h15, a gente então vai estar começando, mesmo eu não sabendo direito quem está aí do outro lado, não sabendo como que está chegando para vocês, né, a transmissão, mas eu preciso começar para que eu possa cumprir o horário. Tá bom, amados? Então, vamos dar início a esse nosso bate-papo. Amados, o tema de hoje, eu creio que para alguns ele será um pouco complexo. Pastor Rafael, Deus abençoe, podendo aí, compartilhe, me fale aí como está o áudio, o vídeo. Eu creio que o tema ele vai ser um pouco complexo, e eu lembro que há uns 2 anos, talvez atrás, 1 ano e meio, eu fazendo uma trilha com um amigo, Sidney, um irmãozão, um amigão do coração, e sempre que eu estava na trilha com ele, eu parava em algum momento e para a gente ter um tempo de uma devocional, de uma reflexão, e eu acabei falando um pouco sobre o que eu vou falar agora. E eu creio muito que o nosso chamado como Igreja do Senhor, como Cristo do Senhor, é para viver o Evangelho na vida como ela é. Eu dou um estudo, né, em toda a igreja que eu passo, e creio que farei também aqui em Presidente Kennedy, onde eu vou falar, que eu começo em Mateus 16, onde diz que Jesus ele sai do lugar da religiosidade e ele vai para Cesareia de Filipe, Cesareia Filipal, e ali ele vai ter um momento com os discípulos e vem... obrigado, pastor Rafael. Paz, falou que no Facebook áudio e vídeo bom, e o YouTube que eu ainda não tenho, né? Tá sem áudio aqui, me falaram no YouTube. Então, vê se agora eu tenho áudio aí no YouTube, por favor. Quem falou que estava sem, eu te conectei aqui o microfone que eu estava usando no YouTube, e para ver se eu pego só o áudio tinha apenas cortado. Agora eu vou ficar assim, sem o microfone. Tá chegando aí? Eu vou tentar de novo? Perdão, gente. Ao vivo é assim, e eu vou continuar o raciocínio rapidinho, tá? Mas até meio-dia eu pretendo ter terminado tudo. Botei aqui de novo. Vou botar até por fora e vocês me falam aí se tá bom. E aí o que acontece? Lá em Cesareia de Filipe, que era o lugar dos grandes cultos pagãos, é que sai a revelação quando Jesus pergunta: quem dizem que eu sou? E a resposta todos nós conhecemos, né? Vem de Pedro. Ele vai dizer que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ali, nesse lugar pagão, tantas coisas reveladas da parte de Jesus para os discípulos que não foram reveladas no lugar da religião, no lugar dito sagrado. Porque eu, particularmente, olho para Jesus, olho para Pedro, e vejo que Jesus, Pedro e Paulo, eles viveram o Evangelho depois do encontro com Cristo, depois de 3 anos de discipulado com Jesus, depois de terem tido as revelações sobre quem é Jesus. E Jesus diz que eles teriam, então, que ir pelo mundo, caminhando pelo mundo, fazer discípulos. Eles vão viver a vida respirando e transpirando Jesus para todo mundo. Então, onde eles chegam, se tornam, com a presença deles, um altar, um lugar de adoração, porque eles próprios se tornaram um lugar de adoração. E eu vou tentar melhorar o que eu estou dizendo. Nós vamos encontrar no Velho Testamento pelo menos 396 vezes escrita a palavra misberá. Misberá, que tem a ver com altar. É a palavra em hebraico para altar. 396 vezes lá no Velho Testamento está a palavra misberá, que tem a ver com altar. E eu e você sabemos que o altar ele é um lugar de adoração,
ele é um lugar de entrega, ele é um lugar de sacrifício, ele é um lugar de devoção, até porque o sacrifício, quando a gente vai sempre olhar no Antigo Testamento, por ordem do próprio Senhor, esse sacrifício ele é para adorar o Senhor, ele é para buscar perdão da parte de Deus. E o altar ele era feito para isso, com esse objetivo, de ali chegar e oferecer a Deus adoração, pedir a Deus perdão, dar o seu melhor, que no caso lá eram dos animais, e ainda assim, nós sabemos que lá no Éden, e eu gosto pelo menos dessa passagem, no Éden vai estar escrito lá que quando Caim e Abel vão oferecer o sacrifício, a Bíblia relata que os dois estão oferecendo o seu melhor, tanto Caim e Abel. Tem alguns teólogos que vai falar que um deu da labuta do dia a dia, e o outro ele deu porque foi mais fácil o que ele ofereceu. Eu já não creio assim. Eu creio que quando a Bíblia fala lá que eles deram os dois deram o melhor, sendo que a Bíblia vai dizer que Deus não se agradou de Caim e nem da sua oferta. Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Antes de chegar na oferta, antes de chegar no sacrifício, Deus vê o coração da pessoa. É esse coração que é o coração que ele sempre quis que fosse o altar, que fosse um lugar da adoração, que fosse um lugar de culto a Deus. E quando nós vamos ver hoje, eu há pouco tempo ouvi de pessoas falarem, quando vai falar do templo onde nós, comunidade do Senhor, igreja do Senhor, nos reunimos para prestar um culto a Deus, e quem já foi minha ovelha sabe que eu gosto, porque assim eu creio, de falar, um só coração, um só espírito e uma só fé. A igreja se reúne para assim adorar a Deus, para assim prestar culto a Deus, até porque, se a gente for esmiuçar a palavra culto, que significa reconhecimento de alguém que é digno de adoração, então a gente vai saber que culto é adoração a Deus, que louvor, ele é adoração. Louvor, ele é sinônimo da adoração. Eu louvo, então, quer dizer, na verdade, eu adoro. Só que a gente, na parte eclesiástica, na parte de ficar bonitinho, né, para botar no YouTube, botar no Face, no Instagram, a gente vai falando, não, culto de adoração. Culto é adoração. A gente vai falando, o louvor, aí a gente pegou a música e passou a dizer que a música é louvor. É claro que música é louvor, desde que seja para a glória de Deus, que anuncie a palavra de Deus, as grandezas de Deus, que fale do caráter de Deus, da essência de Deus. Essa música, ela vai ser louvor. Mas louvor não é música, como, com respeito, aí está o pastor Rafael e a todos os outros, quando a gente diz assim, ministério de louvor. É como se só aquele ministério louvasse a Deus. Não, aquele é um ministério de música, que leva a igreja, que junto com a igreja, louva ao Senhor através das músicas, através dos cânticos, através de alguns lugares de dança. Mas tudo isso é louvor. O culto ele tem que ser um louvor. Mas voltando ao que eu dizia, a gente vai ver que pessoas pegam espaços físicos dentro de um lugar maior, de um outro espaço físico, chama aquilo de altar. E tem gente que fala, Deus tem um segredo comigo no altar. Aqui é um lugar de adoração, não pode colocar os pés aqui de qualquer maneira. Eu, com todo carinho, respeitando a quem pense diferente, por favor, eu peço que vocês me entendam, porque como é o título desse encontro da gente às quartas-feiras, assim eu creio, assim eu busco viver. Tu consegues ver Paulo pensando que ele tem que ter um lugar santo, um lugar construído, e aquele lugar ser santo para ele adorar a Deus, para ele pregar a palavra de Deus, falando diretamente para os metodistas, essa fala agora,
John Wesley falou: o mundo é minha paróquia. Ele chega a pregar no túmulo do seu próprio pai. Porque nós ainda achamos que coisas são sagradas. Nós achamos que há lugares que tem que ser um lugar específico de adoração, de oferta ao Senhor, enquanto que eu olho para Paulo, para Pedro, para Billy Graham, para John Wesley, para Charles Spurgeon, para Jonathan Edwards, e eu poderia falar que tantas pessoas que você também conhece, que o lugar da adoração era o coração deles, que fazia com que essa adoração existente no altar do coração dele se tornasse um altar, se tornasse um lugar de adoração, se tornasse um lugar de sacrifício, toda a vida, em qualquer lugar da vida que Deus os levasse. Você vai agora para um lugar de perseguição. A gente pode falar de Bangladesh, de alguns lugares da Ásia, Coreia do Norte, qualquer lugar de perseguição. Tu vais então dizer que lá não tem como o povo adorar, porque eles são perseguidos, eles não podem ter isso que se chama de altar, que é um lugar físico construído. Mas nós fazemos isso, sabe por quê, amados? Porque quando eu falo sobre um lugar, eu me condiciono a entender que aquele lugar eu tenho que ter uma espiritualidade diferente quando eu for para aquele lugar. No restante da vida, eu posso ser um pilantra, eu posso ser um 71, eu posso ser um adúltero, eu posso ser um mentiroso, eu posso ser um fofoqueiro, mas eu lembro que eu vou pregar, ou eu lembro que eu vou ministrar, ou que eu vou dirigir, ou que eu vou dançar lá naquele lugar que nós chamamos de altar. Aí, pastora Estela, Deus abençoe, amada amiga. Bom dia, obrigado por estar aqui. Meio-dia eu vou acabar em nome de Jesus. E aí eu me condiciono porque eu vou pisar naquele lugar e aquele lugar é santo. Mas no restante da vida como a vida está pertinho da gente. A Alessandra, a pastora Estela, minha sogra e minha filha estão em Cachoeira. Mas no restante da vida, como a vida é, a gente acha que pode viver de qualquer maneira, porque nós achamos que altar é esse lugar que o homem construiu e talvez, né, para aqueles que creem, jogaram óleo, fizeram o que foi, ele se tornou altar. Então eu me condiciono a ter uma vida santa no dia e na hora que eu vou pisar naquele lugar. Enquanto o chamado de Deus, e vou repetir, tu consegue pensar em Pedro, Paulo, qualquer desses, estando preocupado de ter um lugar para chamar de altar, para que ali ele tivesse uma santificação diferente ou um cuidado diferente, porque aquele lugar é diferenciado. Nunca. Se fosse assim, o evangelho não teria chegado até nós, porque esses homens entenderam que o último altar físico, por favor, escute isso, depois leia Hebreus 13, leia Hebreus 9, que isso vai estar sendo dito de maneira bem clara. Na verdade, o livro de Hebreus todo nos faz entender isso. Mas eles compreenderam que o último altar do sacrifício para perdão dos nossos pecados, para oferecer o melhor a Deus, foi no Calvário. Quando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele chegou lá e se ofereceu, se deu por inteiro, e aquele lugar se tornou o lugar do último altar físico, palpável, tocado, para que eu e você pudéssemos ver e ter a manifestação da graça, da glória, do amor de Deus. Depois que isso acontece, e aí se você também for ler Romanos 12, você vai ver que vai dizer que a nossa vida nesse mundo tem que ser com a consciência de quem é Deus, de quem é Cristo em nós, esperança da glória. E esse lugar aqui que, né, metaforicamente, porque a gente sabe que coração ele é somente um músculo, mas quando a gente fala de coração ainda em qualquer lugar do mundo, a gente sabe que está falando de emoções, de sentimentos.
Esse lugar chamado coração, ele tem que ser o altar, onde todo tempo exista dentro de mim, de você, uma adoração contínua a Deus, onde, pegando lá o Velho Testamento, para quem gosta muito, onde o fogo não se apague e continuamente a gente continuará adorando. Isso, João 4, pastor, né? Onde é o lugar de adoração? Onde é? Jerusalém, Samaria. E ele vai dizer, não, amado, a hora já chegou em que verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, não tem a ver com geografia. A geografia, ela passa a existir quando os adoradores reais do Senhor estão presentes. Nos reunimos embaixo de uma mangueira. Ali vai ser o lugar santo, porque a igreja santa está ali. E a glória de Deus, a graça de Deus vai se manifestar. Chegamos em qualquer lugar que seja, numa família onde tudo está de cabeça para baixo. A igreja do Senhor, verdadeira, adoradora do Senhor, quer seja eu, quer seja você, quer seja nós juntos, chegamos naquele lugar e a adoração a Deus ali, ela vai acontecer porque nós estamos carregando a arca, nós somos a arca que representa a manifestação da glória, da graça, da misericórdia, do amor, da bondade, da benignidade de Deus. Por isso, você não está mais preso em um ambiente, porque você é continuamente um adorador, uma adoradora do Senhor, porque o seu coração se tornou um altar de Deus, e aí você chega em qualquer lugar que for. E essa graça, essa glória, essa misericórdia, em nome de Jesus, vai se manifestar porque você transmite isso. Quando a gente vai ler Atos, vai dizer assim sobre os apóstolos, esses que têm tumultuado o mundo, chegaram aqui também. Quer dizer, o pessoal que é adorador, que transmite, que carrega a glória de Deus, neles, chegaram ali e o pessoal está dizendo, opa, o negócio vai mudar, porque esse pessoal aí, onde eles passam, as coisas estão mudando, porque eles carregam algo dentro deles, eles têm uma adoração a Cristo, eles são uma oferta viva, Romanos, repito lá, Romanos 12, que o negócio onde ele chega, esse negócio muda. Mas quando nós, religiosos, escolhemos lugares físicos, repito, nós nos condicionamos para aquele lugar. É por isso, amados, e quem é pastor, principalmente, quem tem muito tempo de evangelho, sabe o que eu estou dizendo? É por isso que muitas das vezes nossa igreja, nossa vida de fé, ela vira uma hipocrisia. A pessoa é uma coisa dentro da igreja que eu digo do templo, das quatro paredes, isso construído por mãos humanas, e a pessoa é outra coisa do lado de fora das quatro paredes. Por quê? Porque para ela, tem na cabeça dela, tem em sua cabeça, tem no seu subconsciente, um crentez de cara, de postura. Às vezes ela até jejuou naquele dia, porque naquele dia ela tem que receber perdão e unção, porque naquele dia específico ela vai estar naquele lugar sagrado, e esse lugar sagrado ela tem que se preparar para que ela não seja consumida, para que ela possa ser canal de bênção. Enquanto eu, particularmente, a Bíblia, como eu já falei aqui de alguns versículos, ela me mostra isso, que a minha vida ela tem que ser, a bem e a paz, meu amado, que a minha vida ela tem que ser continuamente uma adoração ao Senhor. Quando você vai ler, eu e você vamos ler João 17, 19, Jesus falou assim, o pessoal que foi minha ovelha já escutou isso, Jesus falou assim, por causa deles eu me santifico. Beni, pastor, os demais que estão aí, Carlos, pastor Rafael, pensa comigo. Eu e você aprendemos sempre que santificação é parar de pecar, é deixar de pecar. E não está errado, não está errado. Mas eu quero dizer que santificação não é só isso. E eu vou te falar. Jesus, João 17, 19, está dizendo, por causa deles, eu me santifico. Mas espera aí. Se Jesus não pecou, se nele não havia pecado, como ele pode se santificar? Se eu e você aprendemos que santificação... pode falar, Rafael, não tem problema não.
Porque eu e você aprendemos que santificação é deixar de pecar. E repito, também não é, mas não só o é. Até porque se Jesus se santificou e ele não tinha pecado, como ele falou que por causa deles eu me santifico? Porque, na verdade, santificação é viver em todo o momento para adorar a Deus, para glorificar a Deus. E como isso acontece? É quando eu vivo todo momento em obediência a Deus. Jesus viveu todo o tempo em obediência ao Pai. João 17, ele está falando isso. Logo em seguida, ele ia ser sacrificado, lembra? E quando ele ia ser sacrificado, e o Cordeiro de Deus se deixando imolar, se deixando sofrer, ele vai dizer: Pai, se possível for, se houver essa possibilidade, passa de mim esse sofrimento, passa de mim esse cálice, ele é difícil de ser tomado, mas que não seja feita a minha, mas a sua vontade. É santificação. E ele disse: por causa deles eu me santifico. Isso é a obediência integral. Conversão é uma entrega completa a Deus. Por isso que, quando vivemos essa vida completa de entrega a Deus em todos os sentidos, nossa vida ela se torna de fato um altar. A nossa existência se torna um lugar onde outras pessoas vão chegar e vão encontrar Cristo em nós. Paulo chega a dizer assim: eu quero ser achado nele, né? Paulo quer que quando olhem para Paulo, Paulo esteja agarrado em Jesus. Vejam Paulo e Jesus juntinho. Isto é, viver em adoração, entender que é culto, de entender que a tua vida é um culto, é o bom perfume exalado de Jesus nessa terra. Entender que você é um embaixador de Cristo, que é a luz do mundo, o sal da terra, é fazer isso, com que esse altar seja a sua vida, a sua existência. Então, qualquer lugar que você for, o altar está presente, porque o último altar físico foi na cruz, lá do Calvário, onde o Cordeiro se entregou, onde a oferta foi aceita, onde o sacrifício foi recebido com um aroma suave pelo Pai, e os meus e os seus pecados foram perdoados. E por causa disso, o véu rasgou-se de cima a baixo para que todos tenhamos acesso direto ao Pai através de Jesus Cristo, para que a partir daí o Senhor pudesse vir e habitar em nós através do Espírito Santo. Para onde quer que nós estejamos, ele também esteja. E aí o altar é a vida. O altar é o dia a dia. O ser um com ele, o altar é isso. O altar não é algo físico que hoje você constrói e amanhã você destrói. O altar não é isso que ali eu tenho uma cara de santo e quando eu saio dali eu bato na minha esposa, eu trato mal os meus filhos, eu maldigo, eu faço fofoca. Não, o altar é vida. O dia que a gente compreender que santidade é viver para Ele, e aí minha vida se torna um altar, sua vida se torna, a gente deixa de ser hipócrita. Porque hipócrisis, da palavra hipocrisia, quer dizer máscara. A gente para de usar máscara, a gente para de viver uma dualidade de caráter, de comportamento. E quando vem Jesus, ele vai falar isso. Olha, é na vida como ela é. Na vida como ela é. Você vai refletir a minha graça e a minha glória. Todos os lugares que você chegar, pode ser um lugar pagão, como Cesareia de Filipe. Esse lugar vai ser o lugar da revelação de Deus. Porque o coração de vocês não tem a ver com esse lugar no que ele diz como regra, Romanos 12, não vos conformeis com esse mundo. Não, mas você vai olhar para esse lugar com misericórdia, com graça, esse lugar pagão, e você vai ser um instrumento de transformação desse lugar, pela adoração que você tem dentro de você em relação à minha vida, à minha pessoa, e você sabe que essa adoração, ela se reflete
quando você tem misericórdia do perdido, quando você quer alcançar aquele que está nas trevas e trazê-los para a maravilhosa luz. Isso, porque cristianismo, o pastor Rafael escreveu ali no Facebook, o pessoal que está no YouTube, né, que o cristianismo ele se tornou uma religiosidade, porque, na verdade, o ismo ele é um sufixo que tem a ver com um padrão, com uma forma. Deus nos chamou para sermos vivermos um cristianismo. Ele nos chamou para sermos cristãos, imitadores de Cristo. E vivendo a vida como a vida é, que olharam para os discípulos em Antioquia e disseram que, de fato, eles eram cristãos, imitadores de Cristo, sem altar físico, mas do altar da vida, o altar revelado no coração. Olharam para eles e falaram, olha, aquilo que eles pregam, eles vivem, aquilo que eles vivem, eles pregam, eles de fato são de Cristo Jesus, e olharam para eles, então eles foram chamados de cristãos, por causa disso. Porque o altar era a vida deles, a adoração estava dentro deles. Os sacrifícios de Mateus 16 eram uma realidade dentro da vida dele. Negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Cristo, isso era uma realidade dentro deles. Então olharam para eles e falaram, caramba, ali vem um altar ambulante, ali vem uma arca ambulante, uma não umas, né? Ali vem a manifestação da adoração a Deus, da glória a Deus, da obediência a Deus, da santificação a Deus. Então, eles são cristãos. Porque quem lembra, até então, eles eram chamados do povo do caminho. Eles eram esses que caminhavam o caminho de Cristo. No caminho da vida, eles caminhavam nesta vida, caminhando o caminho que Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, o caminho que eles viviam nessa vida era o caminho trilhado no caminho que é Jesus Cristo. E todo o tempo, o altar, o lugar da adoração, do sacrifício, era uma realidade na vida deles e eles viam isso. E eu fico preocupado demais. Porque eu tenho consciência disso, amados. Que como o pastor falou, o Rafael falou da religiosidade, eu tenho a consciência de que quando nós colocamos espaços físicos, regras, como eu falei na semana passada aqui no nosso encontro, normas, é muito mais fácil eu me adequar, é muito mais fácil eu obedecer, é muito mais fácil eu saber quando eu tenho que fazer cara de crente, é muito mais fácil eu saber o momento que eu tenho que fazer a cara de religioso, a roupa religiosa. E aí eu já sei os lugares que eu tenho que viver assim, e eu vou me adequando, isso acaba entrando numa mecânica, fica automático, e chega uma hora que cauteriza o nosso coração, e a gente começa a falar isso, olha, tal lugar é sagrado, tal lugar não é. Mas toda a terra está cheia da glória de Deus, toda a terra, ela é do Senhor. Agora, como eu me comporto nessa terra, é que vai dizer se eu sou do Senhor ou não. Se a minha vida é um altar de Deus ou não. É da maneira que eu me comporto nessa terra. Porque toda a terra ela é do Senhor. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Então, eu vou me comportar de tal maneira que onde eu chegar, eu faça valer o que a palavra diz, que onde eu cheguei, ali pertence ao Senhor, e eu vou adorar com a minha própria existência, para que todos saibam que eu sou um altar ambulante de Deus, e aquele lugar vai se tornar um lugar da manifestação da graça, da misericórdia e da glória de Deus. Estão entendendo, amados? Estão entendendo? Amém. Estão entendendo o que eu estou falando? Quem chegou depois está no YouTube, né? Está aí no Facebook, vai ficar gravado, mas deram uma olhada, que eu quero, até meio-dia eu quero estar encerrando, eu acho que vou terminar até antes, para não ficar muito cansativo para ninguém. Mas eu quero dar alguns exemplos sobre pessoas que entenderam isso. Nós poderíamos começar falando sobre os apóstolos, que a vida deles eram de fato altares permanentes, ambulantes, e que mudava de lugar em todo o tempo, porque é indo pelo mundo fazer discípulos, então eles estavam espalhados para tudo quanto é lugar, e nunca precisaram de nenhum lugar que eu e você passamos
chamar de sagrado, para terem cara de crente, cara de espiritualidade, falar que ali existe uma manifestação diferente de Jesus. Eles manifestaram Jesus presos na cadeia, Atos 16, principalmente, que eu amo Silas e Paulo. Eles manifestaram Jesus em cadeias, em arenas para serem comidos por leões. Manifestaram Jesus quando o barco está naufragando, quando Paulo está lá junto deles. Em todo lugar, em qualquer circunstância, esse altar ambulante dos apóstolos manifestaram a glória de Deus. João na ilha de Patmos, na revelação do livro de Apocalipse, que Apocalipse, na verdade, significa revelação, aquilo que estava na sombra e foi trazido para a luz. Porque eles entenderam isso, que eles seriam esses altares ambulantes caminhando pela vida, para mostrar que eles adoravam a Deus, que eles pertenciam ao Senhor, e por causa disso eles queriam manifestar a glória de Deus para que todos aqueles que pudessem ter encontro com eles, tivessem um encontro com Cristo, para que todos fossem salvos e ninguém viesse a perecer. E nós sabemos que deles, somente João, que morreu de morte natural, todos os demais, não. E para terminar de verdade, para não ficar longo, eu quero ainda falar dos moravianos. Eu sou muito apaixonado pelas histórias dos avivamentos, já estudei sobre todas elas, mas eu tenho um olhar especial, um carinho especial sobre a história do avivamento moraviano, esse avivamento, inclusive, que influenciou John Wesley e fez nascer os chamados metodistas, né? E Wesley no barco é influenciado por eles. Mas os moravianos, eles tiveram uma conversão tão profunda, se tornaram altares tão tremendo de adoração, que tem a história, eu escrevi esses dias contando sobre eles, de dois jovens, um de 20 e um de 22 anos, que querem pregar numa ilha onde tinha cerca de 3.000 escravos. E o dono da ilha não permite que eles possam ir para lá para pregar o evangelho. Então eles vão e falam, e se nós formos como escravos? E o dono da ilha aceita, mas fala, mas eu não vou pagar nem a passagem de vocês. E eles vão então e falam assim, se nós nos vendermos para o Senhor e com o dinheiro a gente paga a nossa própria passagem, consegue entender tal loucura? Eles se vendem, pegam o dinheiro, pagam a passagem para poder ir no barco e vão para ilhas para poder pregar o evangelho. Um jovem de 20, outros 22 anos. A história conta que a conversão, o avivamento que Deus trouxe, né, lá na Alemanha, né, com Zizendorf, na terra do conde Zizendorf, que é esse avivamento moraviano, eles, quando descobriam que tinham escravos em determinado lugar, eles trocavam de lugar com os escravos. Eles chegavam lá para os proprietários, olha, eu dou a minha vida para você liberar aquele ali, e vinha outro, eu dou a minha vida para você libertar aquele ali. Isso é histórico, isso está aí. Tu vai dizer para mim que esses homens estavam em pecado, erraram, porque não construíram um altar bonitão, chamaram de sagrado, para que a graça e a glória de Deus se manifestasse. Sério que tu vai falar isso para mim? Não dá. Aí, não tem altar aqui. Estou no lugar aqui que tem um escritório, já, pela graça de Deus, já fiz reflexões na praia, que é um lugar onde eu estou apaixonado, sou apaixonado, eu acho que isso aprendi com Jesus, porque ele vivia na praia, né? Primeiro surfista, o primeiro a andar sobre as ondas foi Jesus. E porque a minha vida, eu desejo, Deus sabe o quanto que eu sou horrível, quanto que eu sou falho, mas Deus e aqueles que caminham comigo sabem o quanto que eu busco que a minha vida seja uma vida de adoração, que eu seja um altar onde as pessoas encontrem Jesus em mim, me encontrem nele, para que a graça e a misericórdia de Deus se manifeste. É óbvio que eu estou longe pra caramba de ser o que Jesus espera que eu seja e de que eu mesmo espero ser.
Mas como disse Paulo, meu alvo é Cristo, e para esse alvo eu sigo, é para aí que eu estou indo, é nesse caminho que eu estou indo, em nome de Jesus. Mas tu consegue entender o que é conversão de verdade? Não tem a ver com título, pastor, presbítero, não tem a ver com cargo. Eu lembro, e algumas pessoas ouviram isso, e eu quero já agradecer pela presença de vocês aqui. Espero que seja bênção na vida de vocês. Toda quarta-feira, às 11 horas, eu quero estar aqui, se assim Deus me dê graça e me capacitar. Peço já que você se inscreva no meu canal, compartilhe. Tem aí no Facebook, eu não tenho mais como aceitar pessoas, aí eu criei um outro, Rogério Amaral. Mas eu quero contar para vocês sobre o que é esta vida que nos leva a viver por Cristo e para Cristo. Minha esposa não está aqui, ela saiu, mas se ela tivesse, ela ia confirmar com você. Eu tentei pelo menos 2 vezes, mas eu acho que foram 3. Eu tentei não ser mais pastor. Eu acho esse negócio sério demais. Não que os outros não sejam, não é isso. Mas quando eu leio Hebreus 13, ele vai dizer que o pastor vai prestar conta de cada ovelha que o Senhor confiou a ele. E não vejo isso sendo dito por nenhum dos outros chamados, outros ministérios. Mas é óbvio, né? Que a Bíblia, ela diz que a quem muito é dado, muito será cobrado. Mas quando nós vamos ler os talentos, ele é um Deus justo, vai cobrar de cada um segundo o que ele deu. 1 talento, ele cobra 1, 2, ele cobra 2, 5, ele cobra 5, e por aí vai. Mas pelo menos por 2 vezes, amém, 2 vezes eu tentei não ser mais pastor, mas eu acho que foram 3. Mas eu sei que a última, principalmente a última, a minha casa, ela virou uma igreja. Iam pessoas de outras várias denominações, eu não vou citar aqui o nome, mas de outras tantas denominações. Eu não tinha um dia que eu não tivesse na minha casa que aconselhar alguém, que orar por alguém. Era, graças a Deus, convite para pregar em várias denominações. Até que um dia minha esposa falou: até quando você vai teimar com Jesus? Porque eu queria fugir de instituição. Sabe, a instituição, com raras exceções, elas acabaram se tornando um fim nelas mesmas, e a adoração se tornou a instituição, se tornou o nome que está escrito lá em cima, e não, de fato, fazer com que a glória de Deus se manifeste a todas as pessoas. E até que minha esposa falou isso, e eu aqui estou de novo, né, pastor na Igreja Metodista e agora aqui em Presidente Kennedy. Mas o que eu quero contar para você sobre isso é porque minha casa, ela virou esse lugar. Ela virou o lugar da adoração que já existia entre mim e a minha família, mas passou a existir também sobre aqueles que chegavam, que vinham. Eu sei que esse chamado é para todos. Por isso que lá em Mateus 28 está dizendo: indo, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando tudo que de mim, Jesus, tende aprendido, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse chamado é para todo mundo. Isso, amados, não se deixe levar por religiosidade. Não se deixe levar por artimanhas humanas, por pensamentos humanos. Não se deixe levar por crendice. Deus te chama para ser um adorador dele 24 horas por dia, em todo e qualquer lugar onde você e eu estivermos. Em todo e qualquer momento. Esse é o chamado. Por isso que não tem um lugar santo. Onde nós estamos, esse lugar é santo, porque Deus nos chamou para sermos santos. Por isso a adoração, ela é contínua. Eu desejo que, de alguma maneira, eu tenha conseguido levar a palavra de Deus, desse título que eu coloquei, né? Assim eu creio e assim eu busco viver.
Amém, amém. E eu quero louvar a Deus, né? Porque vocês estão aqui. Vou falar o que eu falei na semana passada. Eu não tenho nenhuma intenção diferente nesse momento que não seja abençoar vidas. Eu não tinha, eu tenho ainda essa dificuldade do vídeo, vocês devem reparar que eu não fico tão à vontade. Ainda não sei mexer, desinstalei o OBS, então estou usando 2 aparelhos. Quando me liberarem para o Instagram, porque é um lugar onde muita gente visualiza, eu não sei como que eu vou fazer. Mas eu quero que, ser um canal de bênçãos, se Deus nos deu essa ferramenta hoje, né, chamada internet, eu quero aprender a usá-la para que eu possa alcançar vidas. E se tu entendes que o que a gente bateu esse papo é bíblico, é verdadeiro, não é coisa do Rogério, mas é palavra de Deus, é olhar para como Jesus viveu a vida como ela é, comendo na casa de um, indo no casamento do outro, indo na festa do outro, na beira da praia, e esse altar ia caminhando na vida e fazendo com que todos soubessem que ele é o Salvador, o Messias, o Libertador, porque o último altar foi no Calvário, e ele que foi o Cordeiro imolado. Compartilha essa palavra, se inscreva no meu canal, no YouTube, faça com que essa palavra possa chegar a outras pessoas. Se Deus permitir, quarta-feira às 11 eu estarei aqui de novo. Espero já estar um pouco mais hábil no uso da internet. E obrigado pelo carinho, pela presença de vocês, tá, amados? Fiquem na paz, Deus os abençoe. Tenham um dia, uma vida, até Ele nos chamar, porque essa adoração não acaba nunca, até a eternidade. Uma vida de adoração. Que a sua vida seja um altar, um lugar que você se sacrifica como oferta viva, culto racional ao Senhor. Que o Senhor os abençoe. Até a próxima. Paz e bem, tá, amados? Beijo no coração. Tchau, tchau.